Meus irmãos, a palavra do nosso Deus em Gênesis capítulo 28. Gênesis 28, em tempo as nossas crianças podem vir aqui à frente. Nós vamos orar pela vida dos nossos pequenos que estarão no culto infantil, recebendo a palavra nesse momento. Ainda até 8 anos, né, André? Até a gente fazer de 1 a 6 já, a partir de hoje de 1 a 6. Então tá, um completo até 6 anos. Muito bem. Vamos orar? Em nome de Jesus? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, bendito seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Obrigado pela vida dessas crianças, obrigado porque nós podemos cantar na tua presença, obrigado porque cada um de nós aqui agora ouvirá a tua palavra aos nossos corações. Fale com cada um de nós, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Meus irmãos, Gênesis capítulo 28, versículos 18 a 22. Eu tenho pregado uma série de mensagens aqui na igreja, intitulada A Cidade de Deus, plantada na cidade dos homens. E a ideia dessa série de mensagens é que a gente possa analisar algumas cidades bíblicas e ver como a graça de Deus abundou nessa cidade e como essa graça de Deus que abundou nas cidades bíblicas também abunda na nossa cidade. A ideia é que, por esse ser um ano de eleições municipais, nós devemos nos preparar para entender o papel da igreja diante da cidade. Então eu tenho selecionado aí algumas cidades, confesso aos irmãos que eu gostaria de pregar todas as cidades, principalmente do livro de Gênesis, mas selecionei 5, a partir de semana que vem a gente já sai desse que tem sido meu livro favorito, e hoje pela manhã falamos sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, quando a graça de Deus chega diante de uma cidade depravada e dominada pelo pecado. E hoje à noite eu gostaria de pensar sobre a cidade de Betel, a cidade onde nós nos encontramos com Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então, e só então, o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Como você se prepara para um encontro importante? É reunião no trabalho e o diretor da empresa em que você trabalha virá e chegará na cidade amanhã. Certamente você não se prepara para esse encontro de negócios de qualquer jeito. É o primeiro encontro que você convidou a sua amada para sair, e você já escolheu o restaurante, e certamente você também não se prepara para esse encontro de qualquer jeito. É um momento em que o seu filho ou a sua filha vai nascer, e mesmo que não seja um evento totalmente programado, você também não se prepara de qualquer jeito para se encontrar com o seu filho ao sair da maternidade. Mas
A minha pergunta é: como você se prepara para se encontrar com Deus? Como é o dia do Senhor na sua vida, na sua agenda, na sua rotina, para que então você chegue aqui repetidos domingos, para se encontrar com Deus? Será esse o único lugar? Será essa a única hora da sua semana e da sua vida que você se encontra com Deus? Você acha mesmo que é suficiente para uma relação de intimidade com o Senhor um domingo de 1h30, 1 hora, 2 horas de culto, para que a sua vida espiritual esteja totalmente alimentada? Como você se prepara para se encontrar com Deus? É naquela correria, naquela muvuca, como se fosse mais um dia comum na sua agenda? É o resto do seu tempo? São as expectativas baixas e inoperantes de mais um domingo na qual eu vou chegar e eu vou parar meu carro no estacionamento, eu vou ver se tem vaga no morro? Como, crente, você se encontra com Deus? Ou ainda mais, como você, querido visitante, chegou aqui, viu uma igreja, um templo aberto no domingo, como tantos outros templos abertos na cidade toda, e você então chega aqui com qual motivação? É hoje o seu momento de se encontrar com Deus? É esse exercício do domingo, o dia do Senhor, que nós tanto esperamos para um encontro real com o Senhor, a ponto dele inundar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma? Se sim, por que tanta desatenção? Por que tanta preocupação com aquilo que acontece ao entorno? Por que tanta irreverência? Porque muitas vezes nós queremos nos achegar à presença de Deus do nosso jeito, esperando atender às nossas expectativas. Estamos debaixo de uma sociedade consumista, na qual, se nós não gostamos do atendimento, nós damos uma nota ruim no aplicativo e nunca mais voltamos no estabelecimento. Igreja se tornou isso. A gente avalia e fala: essa não é boa, eu vou procurar outra. Quando eu devo sair da minha igreja? Unicamente quando essa igreja não prega a palavra do Senhor e não faz o que uma igreja deveria fazer. E aí sim, com a motivação correta, eu vou sair, porque nesse lugar eu não estou me encontrando com Deus, mas eu estou me encontrando com o pior de mim. Meus irmãos, nós precisamos entender esse texto à luz do contexto de vida de Jacó. Enganador, que já nasceu sentenciado na sua história e em tudo que labutava ao longo da vida. Depois de nascer Esaú, seu irmão gêmeo, nasce Jacó agarrado no calcanhar, mostrando que aquele menino seria um enganador trapaceiro, e é assim que ele cresce. Jacó é amado pela sua mãe, preterido pelo seu pai. Engana o seu pai e compra o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. Esaú fica furioso, promete matá-lo, e Jacó foge. Foge do seu passado, foge da sua responsabilidade de lidar com as consequências do seu erro. Caminha errante num deserto, procurando estabelecer um sentido para a sua vida. Chega em Betel, que significa a casa de Deus. E ali, ele marca
um encontro com Deus. Mas eu gostaria de pensar com os irmãos sobre esse encontro em duas perspectivas. Primeiro, nós vamos analisar a perspectiva de Jacó para um encontro com Deus. Mas depois nós vamos analisar a perspectiva de Deus para o encontro com Jacó. É fato que Jacó desejava ter uma vida nova. É fato que Jacó queria um caminho mais suave, mais leve. E ele se encontra com Deus com o desejo que muitas vezes nós temos. Jacó passa por aquela região mais uma vez, mas certamente aquela região de Betel nunca mais seria a mesma. Talvez você se assente nesses bancos todos os domingos, mas quando nós nos encontramos com o Deus verdadeiro, nenhum encontro é o mesmo. No palco da redenção, podemos até pegar os mesmos caminhos, mas nós nunca passaremos por aquele caminho da mesma maneira. Tem gente que pensa assim: basta ir na igreja uma vez e está tudo certo, acabou, está pago a minha vida com Deus. Mas, meus irmãos, nós sabemos que todas as vezes que nós nos achegamos à presença de Deus, pode ser no mesmo lugar, no mesmo banco, no mesmo domingo, na mesma hora, ouvindo o mesmo texto bíblico, na mesma voz do pastor, pode ser o mesmo caminho, mas eu nunca passo por ele do mesmo jeito. Meus irmãos, eu gostaria que diante do Senhor, nessa noite, o seu encontro com Deus fosse real. E eu gostaria que esse encontro real com Deus não fosse apenas para essa noite, mas se tornasse contínuo ao longo de todos os dias da sua vida, para que todos os dias da nossa vida nós possamos amar mais, mais e mais a Jesus. Eu estava preparando o sermão desse final de semana, junto com o sermão da mocidade, e eu falava com eles ontem, que me passando ali a música que a gente vai ouvir depois aqui do culto, eu vi um vídeo de um pastor de 80 anos no YouTube. Eu não sei o nome dele, eu não sei a igreja que ele é pastor, e eu nem fiz questão de saber, para que os meus olhos de juízo e de julgamento precipitado não tirasse o brilho do testemunho daquele homem na minha vida. Ele foi indagado naquele podcast, perguntando para ele o seguinte: como você chegou aos 80 anos da sua vida, 50 anos de ministério, do jeito que você está? Ele disse: é simples, separa ministério e intimidade com Jesus. Meu ministério foi frutífero, mas ministérios vêm e vão. Igrejas crescem e diminuem. Eu nunca vou amar Jesus por conta da condição da igreja. Eu amo a Jesus por quem Ele é, e eu me encontro com Ele todos os dias. Eu estou com 80 anos, mas o meu coração é apaixonado e queima por Jesus cada dia mais. Eu falei: eu quero ser assim. Eu quero amar mais a Jesus amanhã do que hoje. Eu quero ter um encontro com Deus todos os dias na minha vida, a ponto de amá-lo profunda e verdadeiramente. Eu quero que os meus dias passem e cada dia seja um dia a menos para me encontrar com o Salvador da minha vida.
Eu quero que o meu coração pegue fogo e arda diante do Espírito Santo do Senhor todas as vezes que eu me encontrar com Deus. Como você se encontra com Deus? Jacó se encontrou com Deus com as motivações erradas. E eu passo a listá-las. Jacó disse: aqui em Betel, a casa de Deus, eu quero me encontrar com Ele. E a partir do versículo 20 ele diz assim: faço diante do Senhor um voto e digo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, já começou errado. Ele disse assim, ele colocou uma condição para Deus. Eu vou me encontrar com esse Deus, desde que Ele me guarde na jornada que eu empreendo. Por vezes nós viramos anos de vida, e daqui a pouco a gente vira mais um, e a gente começa a pedir algumas coisas para o Senhor. E a gente diz assim, normalmente, Deus, eu quero saúde, proteção e sucesso nos projetos que eu ambiciono. E se Deus me abençoa nesse projeto, eu quero ficar com Ele. Veja que Jacó estabelece uma condição para se encontrar com Deus. Se o Senhor me abençoar, e se o Senhor me guardar, se o Senhor me proteger, eu estarei contigo. O Senhor não é o fiel guarda de Israel? Não é o Senhor que me protege? Veja, Jacó se aproxima de Deus com condições. E não é assim que nós devemos nos aproximar de Deus. Mas ele ainda continua. Ele ainda diz assim, se o Senhor me der pão para comer e roupa para que me vista. Em outras palavras, Jacó está dizendo, Deus, eu não quero muito. Eu quero o necessário. A gente não fala isso por vezes? Deus, eu não quero muito não. Me ajuda a quitar minha casa. Me ajuda a ter 2 carrinhos na garagem, a pagar os estudos dos meus filhos, a não dever nada para ninguém. E, Senhor, se tudo isso acontecer, estou contigo e não abro. Afinal de contas, não é esse Deus que nos manda olhar os lírios no campo e as aves no céu, dizendo, se eu cuido dos pássaros no céu, se eu cuido dos lírios do campo, que não trabalham, que não tecem, que não fiam, será que eu também não vou cuidar de vocês? E por muitas vezes, nós nos aproximamos de Deus com as motivações erradas. Mas Jacó não para por ali. Ele continua dizendo assim, Senhor, versículo 21, se eu voltar em paz para a casa de meu pai, presta atenção, comprou enganosamente o direito de primogenitura do seu irmão, pecou, e sabe o que ele quer? Que Deus comece a esconder as consequências do seu pecado, fazendo uma lambança na história. Se Deus me conduzir em paz, eu estarei com Ele. Não é isso que a gente fala para Deus na virada dos nossos anos? Senhor, saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Mas por vezes a gente não tem paz.
Porque Deus quer que a gente depare com os erros e as consequências das nossas ações pecaminosas, e é por isso que nós precisamos evidenciar com coragem e ousadia diante do Senhor, de peito aberto, as consequências do nosso pecado, e saber que diante do Senhor, para termos paz com Ele, é necessário cuidarmos de um coração frustrado, fracassado, e que necessita desesperadamente do Senhor. Jacó até queria se encontrar com Deus, mas com as motivações erradas. Ele queria guarda, ele queria sucesso no seu empreendimento, ele queria a condição de garantia de pão e roupa, e ele queria uma vida em paz, na qual Deus lambuzasse e de alguma maneira não o fizesse encarar as consequências do seu pecado. E no final, ele ainda diz assim: se tudo isso correr bem, aí o Senhor vai ser meu Deus. E eu te digo mais: está vendo, Deus, que fazer um voto comigo é lucro para o Senhor. Veja o que eu vou fazer. Se o Senhor me guardar, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der pão, se o Senhor me der roupa, se o Senhor me der paz diante do meu irmão e dos meus pais, eu te prometo, o meu dízimo é seu. Versículo 22. De tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. O enganador está querendo enganar Deus, como se Deus precisasse do dinheiro dele, como se Deus quisesse o retorno financeiro da nossa vida como uma condição prévia do nosso relacionamento com Ele. Jacó queria se encontrar com Deus, mas com as motivações totalmente erradas. Mas eu vou te contar o que acontece com ele. E se você tiver curiosidade não, disciplina espiritual, porque quando a gente lê a Bíblia não é por curiosidade, é por disciplina espiritual. E continuar lendo os capítulos, sabe o que vai acontecer com Jacó? Tudo vai dar certo para ele. A gente leu o capítulo 28, não foi? Sabe o que acontece no 29? Ele se apaixona por uma mulher. Ele trabalha por aquela mulher. E ele casa com Raquel. Sabe o que acontece no capítulo 30? Ele tem filhos. 12, 13. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Gad, Azer, Dan, Naftali, Sacar, Zebulon, José, Benjamim e Adiná. Ele é a posteridade do povo de Israel. Sabe o que acontece no versículo 31? Ele trapaceia contra o seu sogro e dá certo. Ele fica rico. Sabe o que acontece no capítulo 32 e no capítulo 33? O sogro descobre a tramóia e perdoa ele. E no 33, sabe o que acontece? Ele se encontra com Jacó, com Esaú, o irmão dele. Ele é perdoado. Está tudo certo. Está tudo ok. Fim do sermão, se aproxime de Deus pelas condições humanas e está tudo ok. Meus irmãos, não é assim que funciona. E talvez é nesse ponto da história que a gente é traído. Por vezes a gente ouve mensagens do Evangelho, para a gente que está no fundo do poço e fala assim: vem que está melhor. A coisa está tão feia, que o cara pensa assim: gente, está tudo tão ruim, que qualquer coisa que eu fizer, não vai piorar. Eu vou nesse negócio aí para saber como é que é esse trem de igreja. Sabe o que é difícil? É difícil a gente pregar para as pessoas que estão bem demais na vida. Está tudo bem. A saúde está boa. A relação com a família vai bem. O trabalho está trazendo sucesso. A bênção sem medida do Senhor, está tudo bem. Só tem uma coisa errada. Eu me encontrei com o Senhor
mas parece que ele ainda não se encontrou comigo, porque o meu coração não arde na sua presença. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem sua Bíblia no mesmo livro de Gênesis, agora no capítulo 35. E se Jacó se encontrou com Deus no capítulo 28, no capítulo 35, é o próprio Deus que se encontra com ele. Diz assim a palavra do nosso Deus a partir do versículo 30, a partir do versículo 1. Não é mais Jacó que diz a Deus. O versículo 35 o versículo 1 do capítulo 35 é: Deus disse a Jacó: levanta-te. Sabe para onde que você vai, Jacó? Você vai para Betel de novo. Você vai habitar ali. E você vai fazer ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugia na presença de Saul, teu irmão. Eu vou te encontrar no mesmo lugar que você se encontrou comigo aquela vez. Vai ser na mesma rua Ricardo Misson, número 349, naquele mesmo banco. É ali que eu vou te encontrar, rapaz. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lancem fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Nós vamos levantar e subir a Betel, faremos ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam nas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. A gente para por aqui. Tudo estava dando certo para Jacó. Ele achava que o voto dele tinha dado muito certo. Mas sabe o que ele tinha guardado junto com a sua família? Deuses falsos. Quando nós nos aproximamos de Deus com a maneira errada e com a motivação errada, nós fabricamos ídolos no nosso coração. É quando a gente está muito feliz, porque Deus está abençoando o nosso trabalho, que a gente passa a amar mais o nosso trabalho do que o próprio Deus. É quando Deus nos dá tudo aquilo que a gente queria, e o nosso relacionamento é o relacionamento dos sonhos, e a gente passa a adorar mais o nosso relacionamento do que Deus. Meus irmãos, quando Deus se encontra conosco, Ele não se encontra conosco como um gênio da lâmpada pronto a atender às nossas motivações. Ele se encontra conosco pronto a dizimar e a destruir os ídolos do nosso coração. É isso que Ele faz quando Ele se encontra com Jacó: joga fora tudo o que te faz adorar a outro Deus senão a mim. Lance mão do seu desejo de sucesso, do seu senso de proteção e do seu controle, do seu ego. Confie somente em mim. É isso que Deus fala conosco quando a gente se encontra com Ele. Não é mais uma troca quando eu digo: me dê e eu te servirei. Não. Ele diz: se eu não te der, você ainda continua caminhando comigo, porque eu sou o seu Deus. Se você não tiver, eu ainda continuo sendo o Senhor soberano da história. Lance mão daquilo que eu posso te dar, para que você viva com quem eu sou. Mas o texto continua, versículo 5 em diante: e tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã. Ele e todo o povo que com ele estava, edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bacute. Meus irmãos, quando Deus se encontra conosco e tira a nossa motivação, a primeira coisa que Ele faz é quebrar os nossos ídolos. A segunda coisa que Ele faz é nos guiar unicamente pelo seu poder. Veja, todas as cidades circunvizinhas haviam sido afetadas.
Jacó não. Jacó já não mais carregava o peso da culpa nem do pecado. Deus o havia perdoado e o livrado de fato das consequências do seu pecado. Quando Deus se encontra conosco, meus irmãos, Ele despedaça os nossos ídolos e Ele nos guia pelo caminho perfeito da sua vontade. Na certeza de que, seja mal, seja bem, Ele continua nos guiando nos seus desígnios e nos seus gloriosos propósitos. Ele é o Senhor da história e Ele quer se encontrar com você. Mas a última ação de Deus, para quebrar e despedaçar as motivações de Jacó, acontece dos versículos 9 a 15, quando nós lemos assim: vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou, e disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás mais Jacó, porém o seu nome agora é Israel. E lhe chamou Israel e disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo, multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti, a terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei, e depois de ti a tua descendência. Deus se retirou dele, elevando-se o lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Meus irmãos, aí sim, era o mesmo lugar que Jacó estava tentando negociar com Deus, alguns capítulos atrás. Nesse mesmo lugar, Deus se encontra com ele, despedaça seus ídolos, guia-o no caminho da verdade e transforma completamente a sua história, o seu nome, a sua natureza e as suas motivações. Quando Deus se encontra conosco, meus irmãos, nós mudamos completamente. Quando Deus se encontra conosco, eu não quero mais falar aquilo que eu falava antes. Eu não quero mais pensar aquilo que eu pensava antes. Eu não quero mais fazer aquilo que eu fazia antes. Eu agora não quero mais ser o Jacó enganador. Eu quero fazer parte do povo de Israel, cujo nome significa Deus prevalece. Onde Jacó queria prevalecer, Deus prevaleceu. Onde as nossas motivações querem prevalecer, deve prevalecer a vontade do Senhor. E preste muita atenção, porque agora Jacó não quer negociar com Deus o dízimo. O que ele faz? Ele faz uma oferta de libação. A nossa turma ainda não estudou a oferta de libação na aula, mas vamos estudar. A oferta de libação era uma oferta onde o sacerdote tomava o vinho e derramava esse vinho diante do Senhor. E o derramava completamente. Sabe o que Deus falou para Jacó? Eu não quero o seu dízimo. Eu quero você até a última gota. Eu não quero parte de você. Eu quero você por inteiro. Eu não quero cuidar apenas da sua vida financeira. Eu não quero cuidar apenas dos seus relacionamentos frustrados. Eu não quero te abençoar apenas em uma área da sua vida. Eu quero que você se derrame diante de mim até a última gota. É por isso que você não é mais Jacó. A partir de agora você é Israel. Eu prevaleço sobre você. O último que falou sobre a oferta de libação foi um homem cheio do Espírito Santo chamado apóstolo Paulo. Escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele disse: Timóteo, quanto a mim,
já estou pronto para morrer, e eu me ofereço a Deus como libação diante dele. Eu derramei até a última gota diante do Senhor, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu me encontrei com Deus, que um dia me encontrou quando eu estava perdido. Betel é o lugar de encontro com Deus. Mas você sabe o que acontece quando Jacó busca a Deus com as motivações erradas? Tudo dá certo na vida dele. Mas quando Deus o encontra, o capítulo subsequente de um encontro real de Deus com Jacó narra a morte de Raquel. Você já teve essa sensação? De ter o coração pegando fogo pelo Senhor, mas tudo ao seu redor dá errado? Eu já tive. Mas quando meu coração está queimando na presença do Senhor, o que mais vale é a garantia de que Ele está comigo em todo o tempo, e que as circunstâncias externas podem ser vencidas pelo poder do seu amor. Quando Jacó busca a Deus com as motivações erradas, tudo aparentemente dá certo. Cuidado. Às vezes o que nós precisamos é das provações na nossa vida, para esmerar a nossa fé. Raquel morre dando à luz a Benjamim, numa cidade chamada Belém Efrata, a caminho de Belém Efrata. Jacó ouve o choro daquele bebê, mas se despede da mulher que ele tanto amava. Mas o seu coração agora estava pegando fogo pelo Senhor, e ele confiava nos seus desígnios, nos seus propósitos. Betel era a casa onde ele se encontrou com Deus. Belém se tornou a casa da devastidão. Mas eu me lembro que um profeta, no capítulo 5, versículo 2, chamado Miqueias, escreveu algo mais ou menos assim: e tu, Belém Efrata, tão pequena entre as cidades, de ti sairá o rei, cujo nome não era Benjamim, cujo nome era Jesus de Nazaré. No propósito onde Jacó aparentemente perde tudo, a igreja ganha o seu bem mais precioso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. De Belém procede o choro daquele que nos encontra na podridão dos nossos pecados. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com um cântico antigo, que canta essa verdade, mas com uma perspectiva nova. Eu marquei um encontro com Deus, nesse santo lugar de oração, mas antes de ter marcado esse encontro com Ele, Ele já havia me encontrado, e nele eu posso viver e confiar, independentemente das circunstâncias da vida. Feche seus olhos, faça dessa canção a sua oração e diga para o Senhor: eu quero me encontrar verdadeiramente com o Senhor, e eu quero que o Senhor se encontre comigo todos os dias da minha vida, para que o meu coração nunca deixe de arder na sua presença.